conversar sobre um assunto muito interessante. A mediunidade na maçonaria e a mediunidade na Rosa Cruz. Muitas pessoas acham que são assuntos que não têm a ver, são assuntos que não têm. Existem algumas pessoas que dizem que maçonaria não é religião, que de fato é verdade. Maçonaria ela prima pelo aprimoramento do ser humano. A Rosa Cruz também. Mas a conversa nossa existe fenômeno espírita dentro da maçonaria? Porque nós temos uma loja maçônica com o nome de Francisco Cândido Xavier. Mas também temos lojas maçônicas com nomes de santos católicos, São Patrício, São Jorge e aí vai. Outras que fazem feitos há tempos passados, né, de cavaleiros, disso, uma loja templar. E aí vem aquela pergunta, dentro desse contexto todo, como fica a mediunidade? Meus irmãos, a mediunidade dentro da maçonaria, como dentro da Rosa Cruz, ela existe, como existe também dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, em qualquer setor humano, religioso ou não, vai existir a mediunidade em que se coloca com outro nome. Eu vejo, por exemplo, dentro da Igreja Católica, quando a gente vê que houve alguns fatos mediúnicos, tudo é tido como um milagre ou um dom de Deus que deu aquele tipo de coisa, mas não coloca como mediunidade. Aí nós vamos ver que aconteceu vários fenômenos mediúnicos, inclusive a Bíblia relata, ela na realidade ela deveria se chamar também livro dos médiuns, porque nós vemos ali xenograncia, a mediunidade de falar com várias línguas, nós vemos mediunidade de cura, nós vemos isso, vemos aquilo outro. E essas situações todas, por que o maçom está imune de ter fenômenos mediúnicos, embora não seja para se manifestar dentro da maçonaria? Por que o Rosa Cruzeiro ele também estaria imune? Não. A mediunidade ele vai ver, vai sentir, vai movimentar ele, sendo que ele vai seguir as regras dali, que não é para chegar e fazer. Mas, se ele escuta, tem a mediunidade da audição, ele vai escutar espíritos dentro da maçonaria, dentro do Templo Rosa Cruz, ou do lado de fora, ou na rua, ou no trabalho, tudo, porque aquilo vai acontecer. Se ele tem a mediunidade de ver, ele vai ver. Se ele tem outra mediunidade, se tem isso, aquilo, o mesmo acontece dentro da Igreja Evangélica. Aí se dizem que é o Espírito Santo. Então é importante nós entendermos que a maçonaria, a Rosa Cruz, ou isso, aquilo outro, para existir a mediunidade é porque tem o ser humano que é o médium. E médium quer dizer o quê? A ponte entre dois mundos. Tá? O mundo material e o mundo espiritual. E isso é de suma importância. Uma pessoa que tem mediunidade, ela vai ver espíritos se movimentando quando ela chega no lugar, ela vai numa igreja, ela vai ver espíritos ali assistindo à missa, ex-padres, isso, aquilo, outro ali presente, porque existe uma congregação de um mundo espiritual, uma conexão
do mundo físico que está ali. E esses espíritos muitas vezes estão acompanhando o que está sendo feito no mundo físico, auxiliam de alguma maneira ou assistem e não deixam que entidades espirituais que queiram vir atrapalhar aquilo, atrapalhem. Isso independente das pessoas que estão ali ou não, porque são espíritos com o compromisso de fazer o bem. E o médium que está ali, ele pode estar vendo, está percebendo, está sinalizando tudo que está ali, independente da vontade dele. Que isso pode acontecer até numa sala de aula. Ele está lá na faculdade dele, ele está no curso dele, está nisso, aqui ou no outro. E existem movimentações espirituais em hospitais. Se ele estiver na aula, ele está fazendo curso de medicina. Existe aquele trânsito de espírito tentando auxiliar, socorrendo aqui, desencarnados, espíritos sofredores. Ele, com a mediunidade, independente dele querer ou não, ele vai chegar e vai ver. Então, meus irmãos, é isso que eu estou colocando para vocês. Existe, sim, a presença de espírito em todos os lugares que estivermos. No shopping, no carnaval, na escola de samba, no curso que nós estamos fazendo, na sessão da maçonaria, da Rosa Cruz, na sessão espírita, na missa, no culto, na igreja. Olha, por quê? Deus criou o espírito à imagem dele. Ele não criou a matéria, o corpo, porque Deus é espírito. Então vamos prestar atenção nisso, vamos ver, e muitos também que são da maçonaria Rosa Cruz, às vezes me perguntam, você que é pai de santo, pode acontecer isso? Não só pode, como acontece. Esquece essa de que pode. Não acontece, porque maçom, quando morre, ele não vai para canto nenhum, ele fica por aqui mesmo ajudando, porque o espírito está por ali. O Rosa Cruz também, o macumbeiro a mesma coisa, o padre, tudo. Tanto é que estão ali na igreja, tem tudo. Porque ali tem as almas nada mais é do que espíritos. Vamos prestar atenção nisso, então. Está dada a dica, prestou atenção, não fica pensando que é bruxaria, que é isso, que o outro lá, porque não tem. Ok? Não é nada do mal. O que faz o mal é o sentimento que se tem. Seja pessoa encarnada ou desencarnada, se o espírito tiver sentimento do mal, ele vai ser mal estando encarnado ou desencarnado. Conto com você.